Nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com você a respeito da impulsividade associada à quebra de regras e à dificuldade de reconhecer figuras de autoridade. Fica aqui comigo. Eu sou a Lara D'Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Você tem dificuldade em reconhecer uma figura de autoridade? Então, por exemplo, a reconhecer, às vezes, a fala do seu chefe, ou reconhecer uma fala de um professor, ou até das questões legais, né, da lei, então, regras e leis de trânsito e de convivência social. A gente já sabe que a criança com TDAH, né, a maior comorbidade associada à criança com TDAH é o transtorno opositor desafiador. O que significa isso? É aquela criança que tem uma dificuldade em compreender o pai, o professor. Geralmente são as figuras mais próximas da criança que são figuras de autoridade. Então, reconhecer que o pai, a mãe, né, o pai, quando eu digo, são os cuidadores, né? Reconhecer que os cuidadores, eles vão ter uma fala e que essa fala, de fato, tem um poder hierarquicamente mais importante do que o da criança, né? Então a gente sabe que essa é a comorbidade mais associada. Então a criança acaba sendo aquela criança que acaba tendo problemas escolares porque não respeita o professor, ou não respeita as regras da escola, ou tem muita dificuldade para seguir as regras da casa, da família, né? Então eu queria que você observasse aí primeiro como é que foi a sua infância, se você consegue perceber isso, e se hoje na vida adulta, se você tem certa dificuldade em reconhecer, né, e principalmente seguir então essas regras, né, porque é muito comum, principalmente quando eu vou fazer a avaliação, né, do adulto que ainda não sabe ou não sabia, né, que tinha o TDAH, e aí a gente vai tentando investigar um pouco da infância, adolescência, etc., a gente já começa a perceber que tinha algumas questões, e quando chega na vida adulta, a gente tem que investigar um pouquinho mais. Então, questões do tipo, teve problemas relacionados à lei, né? Então, assim, já teve problemas do tipo, perdeu a carta de motorista, já se envolveu em brigas em que teve que depor na delegacia, enfim, questões relacionadas mesmo à lei, né? Então a gente vai percebendo e alguns pacientes acabam relatando, né? E aí a gente sabe também que a questão da impulsividade pode fazer com que o adulto com TDAH também acabe tendo envolvimento com o uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, assim, tem algumas questões que acabam se repetindo, né? Ai, Lara, todos os adultos? Claro que não, mas a gente sabe que tem uma parte e que mesmo aqueles que não fazem uso de substância, etc., mas que eles relatam sim, que eles já tiveram então uma série de dificuldades em trabalhos. Então eu perdi o trabalho ou eu saí do meu trabalho muitas vezes porque eu tenho dificuldade em reconhecer o meu gestor, o meu coordenador como uma pessoa de autoridade em que eu tenho que seguir o que foi determinado ali. Então, tem essa questão importante aí. Então, quebra a regra, porque eu não vou seguir o que aquela pessoa está falando, eu não entendo aquela pessoa como autoridade, não significa que eu tenha que seguir ou que eu deva seguir, e isso vai causando uma série de prejuízos nas relações de trabalho, enfim, nas relações sociais de um modo geral. E quando isso se associa à impulsividade, o que acontece? Além de eu expressar que, de fato, eu não reconheço aquela autoridade, eu não reconheço aquelas regras de trabalho, eu não reconheço aquelas regras na família ou na sociedade de um modo geral. Então porque ninguém faz, eu não faço mesmo, eu não ando na velocidade. E aí, associado à impulsividade, a pessoa acaba dizendo algumas coisas desse tipo, se colocando em situações de conflitos, tendo problemas relacionados à lei mesmo, né? Então assim, não tenho mais carteira de motorista, né? Já perdi porque já foram tantos pontos que eu já não tenho mais, eu já tenho problemas legais, já respondi processos judiciais, já respondi processos no trabalho, né? Então, geralmente essa é uma combinação que causa muito malefício, né? Tanto para a pessoa, né, que sofre dessas questões, quanto para as pessoas que se relacionam. Então, a família, no trabalho, os ambientes de trabalho, nos relacionamentos amorosos, né? Porque tem uma dificuldade ali em seguir algumas questões, principalmente leis e regras sociais,
porque muitas vezes não reconhece como algo, como autoridade, ou como algo importante, ou como algo que deva ser seguido, e isso vai causando uma série de prejuízos para as relações também, né? Então, fica aqui essas informações iniciais. A gente sabe que essas questões são muito mais complexas, que a gente tem que avaliar caso a caso, mas a gente sabe que tem uma parcela, sim, de pessoas que acabam passando por essas situações, que acabam sofrendo e principalmente tendo um prejuízo aí na qualidade de vida e nas qualidades das relações. E, geralmente, essas questões ficam bem delicadas, tanto nas situações familiares, né, em relacionamento amoroso, quanto nas situações de trabalho. Tá bom? Se tiver dúvida, comenta aqui comigo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Até a próxima!